Olá, meus queridos amigos. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes, como elas surgem e de que maneira elas afetam a nossa vida. Bom, para entender um pouquinho o que são crenças limitantes, antes de mais nada a gente precisa entender o que é trauma e o que é sombra, tá? O trauma é uma situação específica, um evento que ocorreu na vida do indivíduo e que o fez reagir de determinada forma diante do evento, diante da situação traumática, tá? Essa maneira de agir, essa reação imediata ao trauma, criou nele uma maneira de se comportar, tá? Então, além da maneira de se comportar, criou toda uma situação, todo um repertório de comportamento para lidar com aquela situação específica, tá? Então, o trauma efetivamente é o evento que aconteceu, propriamente dito. A, a sombra é todo o contexto que comportamental, todo o repertório comportamental que o indivíduo utilizou para lidar com aquela situação, para reagir àquela situação. E aí, por trás do trauma e da sombra, a gente tem aí a crença, tá? Foi a maneira que o indivíduo encontrou para lidar com aquela situação, acreditando que daquela maneira estaria respondendo àquele evento da sua melhor maneira possível, utilizando todo o repertório comportamental que ele possui a partir da sua experiência. Roberto, está muito complicado isso. Então vamos exemplificar. Exemplificando sempre fica mais fácil, né, meus amados irmãos? Imaginemos aí a seguinte situação, tá? O indivíduo Y, vou citar para vocês uma situação real, tá? Que aí fica bem mais fácil da gente entender. Imaginemos aí o indivíduo Y tá indo para o seu trabalho de manhã. Indo para o seu trabalho de manhã, acorda muito cedo, 4:30 da manhã se levanta, toma seu banho, toma seu café, se arruma, sai para trabalhar. Por volta ali das 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, quando o dia está amanhecendo, tá? Essa pessoa está indo a caminho ali do seu trabalho, para no ponto de ônibus, está aguardando e de súbito vem uma moto com dois indivíduos. Essa moto vem, para bruscamente e dá uma voz de assalto, né? Levando todos os pertences, todos os objetos deste indivíduo. Até aí uma situação, né? Para quem vive nas metrópoles, olha, não é nenhuma novidade, infelizmente, né? Mas vamos continuar com a nossa situação. Esse indivíduo ele sofre esse assalto, sofre uma ameaça, tem uma arma apontada em sua direção, sofre uma ameaça de morte, por que não, né? Sente o risco ali, a sua vida correndo risco, né? E isso gera toda uma série de reações naquele momento. Coração palpita, respiração fica ofegante, as mãos soam e todo um atordoamento dos sentidos. Que isso significa que a pessoa fica meio desorientada, né? Bom, enfim, acontece o assalto, o bandido vai embora, a pessoa não sofre nenhum dano físico visível, vamos chamar assim, né? A pessoa simplesmente ela sofreu todas essas sensações, né? Vivenciou todas essas reações que descrevi, porém isso é visível até certo ponto, né? Uma parte visível e a outra não. Sim, mas não levou nenhum tiro, né? Não sofreu nenhuma agressão, nada que deixasse aí um dano visível um pouco mais permanente, digamos assim, né? No entanto, na parte psíquica desse indivíduo,
uma série de informações foram absorvidas. Essas informações construíram na cabeça dele uma série de comportamentos, um repertório de comportamentos que se transformaram em reações ali na hora, e foi a maneira que ele lidou e que fez de alguma forma, por alguma razão ele saiu vivo da situação, saiu ileso e continuou a sua vida, tá? Ok. Continuando nesse raciocínio, continuando aí com o exemplo do mesmo indivíduo, continua indo trabalhar, no dia seguinte não foi trabalhar, tava um pouco, nesse dia não foi trabalhar, né? No dia seguinte também não, um pouco assustado, e ele percebeu que ele estava um pouco receoso, né? Até demais de sair no mesmo horário para trabalhar e ir no mesmo ponto de ônibus para pegar o seu ônibus. Mas, sabendo aí de suas obrigações, do risco de se perder o emprego, ele foi, digamos, impelido, vamos usar essa palavra, né? Meio que obrigado a enfrentar tudo isso e foi trabalhar. Ok. No entanto, quando ele chega no ponto de ônibus, ele começa meio que experimentar um pouco daquelas sensações ainda, né? Mesmo horário, né? O dia amanhecendo, tal. Ok, foi trabalhar. Tava meio estranho, foi e tal. Daí, quando ele tá voltando do trabalho, vale ressaltar que ele sai do trabalho por volta do mesmo horário, aí, só que à tarde, né? 5 horas, 5 e meia da tarde, ele tá lá no ponto de ônibus esperando o ônibus. É bom lembrar que 5 e meia da manhã e 5 e meia da tarde são parecidos, né? Se a gente olhar, por exemplo, pelo ponto de vista natural, né? Pela natureza. Então, o sol se pondo é semelhante quando o sol está nascendo. Então, observe que existe dentro do contexto, né, de que ele foi assaltado, existe uma proximidade, né? Porque ó, o ponto de ônibus, o dia anoitecendo, lembrando que o dia anoitecendo é semelhante ao dia amanhecendo, exceto pelas pessoas indo e vindo, né? Só que no caso dele é uma situação parecida, porque as pessoas de manhã estão saindo para trabalhar e à noite elas estão voltando do trabalho. Então, existe sim uma movimentação semelhante, né? Isso aí a gente chama de contexto. O contexto em que o evento traumático aconteceu com ele. Qual que foi o evento traumático? O assalto propriamente dito, certo? No entanto, por detrás do evento traumático existe toda uma contextualização. A primeira contextualização refere-se ao ambiente, tá? O ambiente em que aconteceu o evento traumático. Dentro do ambiente relacionado ao ambiente ao evento traumático, existem as reações que ele emitiu, certo? Medo, pavor, atordoamento, pânico, um pouco de desespero, né? O suor nas mãos, o coração acelerado, um pouco de tremedeira, ou até uma certa dor na barriga, né? Meio que descendo, semelhante àquela sensação que sentimos quando vamos evacuar. Ok. Observe que existe um evento traumático que é o assalto propriamente dito. E por trás dele existe toda a contextualização em que esse evento traumático ocorreu. Aí essa contextualização, esse contexto que envolve o ambiente e as reações do indivíduo, nós chamamos de sombra, ok? E aí tem a situação, né? Duas pessoas numa moto, tal. E aí o que acontece? Alguns dias depois, esse indivíduo está andando na rua e está no ponto de ônibus de novo, esperando o ônibus. E aí esse indivíduo está andando na rua e aí está andando tranquilamente e tal. E de repente ele vê uma moto se aproximando com duas pessoas, tá? Ele de súbito começa a sentir as mesmas sensações que sentiu no momento do assalto. O coração palpita, o atordoamento dos sentidos, as mãos palpitam, o coração palpita, as mãos suam, um atordoamento dos sentidos, até mesmo aquela dorzinha na barriga, né? Ele sentiu quando viu a moto. Só que aí a moto pegou e passou por ele direto, né? Observe que ele está num contexto diferente, tem assim algum resquício, né?
da situação aí que ele vivenciou, da situação traumática que ele vivenciou, que são aí duas pessoas numa moto. No entanto, a contextualização é totalmente diferente. É outro horário, ele está andando na rua, ele já não está mais no ponto de ônibus. No entanto, ele experimenta sensações semelhantes: o medo, o pavor, o atordoamento dos sentidos, a dor no estômago, tudo aquilo que ele sentiu ali no momento daquele evento traumático, ele sente novamente, mesmo numa contextualização diferente. Isto é uma crença. É assim que a crença se constrói. Na ocasião do trauma que o indivíduo vivenciou, ele passou a crer na cabeça dele que todo indivíduo que aparece, que toda moto que aparece com dois indivíduos representa-lhe alguma ameaça. Por isso ele apresenta as mesmas respostas, as mesmas reações que apresentou naquela determinada ocasião. E a isso nós chamamos de crença. E por que ela é uma crença limitante? Porque ela limita as possibilidades. E isso acontece de variadas maneiras, de variadas formas na vida do indivíduo. Outros exemplos podem ser dados nesse momento de maneira mais corriqueira e mais simples, até por conta do nosso tempo, mas apenas para ilustrar de maneira mais clara este entendimento. Imagine aí uma mulher que no seu primeiro namorado foi uma pessoa tal que namorou com ela durante alguns meses, e aí em dado momento eles tiveram a sua primeira relação sexual, e aí após esse momento o rapaz a abandonou após essa primeira relação sexual. Nesse momento, essa mulher cria uma crença dentro dela de que todo homem agirá desta maneira. E aí ela acaba ficando mais retraída para relacionamentos com o sexo oposto, né? Ou às vezes até com pessoas de qualquer sexo, por conta do medo de sofrer o mesmo tipo de abandono. Só que aí isso aconteceu no primeiro namorado dela, lá com seus 16, 17 anos. E aí a pessoa está com seus 30, 35 anos e continua pensando da mesma maneira, mesmo em contexto, mesmo em situações diferentes, em situação diferente. E isso, de certa forma, limita a atividade afetiva dela, né? Por quê? Porque ela perde a oportunidade de conhecer novas pessoas e até de eventualmente construir uma nova história. Por quê? Por conta do medo de sofrer uma decepção igual ou maior do que a que sofreu inicialmente. Então, é isso que é uma crença limitante. É o fato de acreditar em algo que a partir de uma situação traumática que aconteceu, você, a partir daquela situação traumática, construir uma crença que inconsciente ou conscientemente você aplica em situações e contextos diferentes. E aí as consequências disso ficam bem claras, né? Nas situações que eu citei no primeiro caso lá do sujeito Y, que acaba aí criando aí vários transtornos por conta disso, né? Se ele chegou no nosso consultório aí com sintomas de crise de ansiedade, síndrome do pânico, e a partir de uma investigação mais criteriosa, nós descobrimos que essa síndrome e essas crises de ansiedade haviam surgido aí a partir da crença limitante que foi construída mediante essa situação traumática que ele vivenciou, né, que acabou criando uma sombra e uma série de repertórios comportamentais e de reações diante de uma situação semelhante, porém num contexto
diferente. É isso que é a crença limitante, gente. E os impactos disso é um empobrecimento existencial. A pessoa acaba limitando a atividade dela. No caso do sujeito Y, ele chega num dado momento, ele começa a ter muito pavor de sair de dentro de casa, né? Só quer ficar dentro de casa, atrapalhando aí a sua vida profissional e tudo mais que nós podemos aí relacionar, né, com o ato da pessoa não sair de casa. Imagina o tanto de dano que ele não teve, até a gente conseguir elaborar isso junto com ele e consequentemente ele construir aí a sua superação. E a mesma coisa na situação da moça, que um forte retraimento, uma forte pensavam que era um timidez, né? Ela própria chegou achando que era timidez, enfim, e, e um problema muito grave para ela, porque isso limitava muito a atividade afetiva dela, ela tinha muita dificuldade de lidar com pessoas por conta dessa situação traumática que ela vivenciou nesse primeiro namoro dela, nessa primeira relação afetiva interpessoal, né, fora do núcleo familiar. Então, tudo isso, né, leva-nos a entender o quê? O que é a crença limitante? A crença limitante é um repertório de entendimento, de comportamento e de reações que são construídos dentro de uma situação traumática e que permanecem cristalizados na mente do indivíduo, fazendo com que ele reaja da mesma maneira que reagiu na situação traumática, em situações diferentes, em contextos diferentes, em realidades diferentes, limitando aí o seu convívio, limitando as suas possibilidades existenciais, né? Então ele acaba aí vivenciando um empobrecimento existencial, muitas vezes chegando ao vazio, ao isolamento, a, eu não diria a anulação das potencialidades pessoais, tá? Mas digamos, a ociosidade, né, dessas potencialidades. Potencialidade ociosa, como a gente já falou em outra ocasião, leva a pessoa ao quê? Leva a pessoa a entrega de atividades autodestrutivas. Por quê? Porque a potencialidade, nós seres humanos temos potencialidades naturais, inerentes à nossa condição. Por quê? Porque nós nascemos para se desenvolver e para evoluir, para se movimentar. E aí, na medida que a pessoa tenta se paralisar, as potencialidades não fazem o mesmo, elas ficam agindo a esmo por conta própria e muitas vezes se voltam contra o próprio indivíduo. É o que acontece aí no caso das racionalizações. O indivíduo ele tem uma grande potencialidade para raciocinar e racionalizar diante dos fenômenos e dos acontecimentos que a vida coloca. Só que se ele não usa isso no sentido adequado, né, em prol do seu próprio desenvolvimento, isso passa a se voltar contra ele. E aí ele passa a raciocinar e a racionalizar no sentido aí de evitar o seu próprio desenvolvimento, né? E seguir adiante, justificando o medo, justificando a sua própria ansiedade muitas vezes. No caso do sujeito Y e da moça citada aí dos nossos exemplos deste vídeo, nós podemos perceber que as potencialidades deles para se desenvolver, no caso do sujeito Y, não parou, né? Elas não ficaram paradas, né, a partir do momento que ele começou a não querer mais sair de casa. Muito pelo contrário, elas continuaram em intensa atividade, provocando aí somatizações, doenças, né? Doença no estômago, uma gastrite. Por quê? Porque o indivíduo, ele querendo se movimentar, querendo agir, não tendo por onde agir, ele começou a justificar o seu próprio medo para si mesmo, começou a justificar a sua própria inatividade, de modo que as sensações foram ficando cada vez mais evidentes, mais fortalecidas, né? Essas reações traumáticas que ele emitiu lá na situação, e elas se transformaram
foram para a parte fisiológica dele e se transformaram em doença. E é isso, meus queridos amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí os conteúdos trazidos aí neste vídeo. E caso queira interagir, dar sua opinião, relatar alguma situação semelhante, tirar alguma dúvida, deixe aí os seus comentários. Muito obrigado e até a próxima!